Oi, boa tarde, colegas do turismo. Retomamos hoje o nosso curso de roteiros turísticos. Estamos aqui hoje novamente com o professor Hélio Rintz para dar continuidade à nossa aula da semana passada. Lembrando que o nosso curso serão 9 encontros e que no mês de julho a gente estará aqui com o nosso vice-presidente da OITS, o professor... Oi? Desculpa, o professor Sérgio. Então, ele estará com a gente dia 7, 8 e dia 10 de julho. Então, já fica o convite para os nossos próximos encontros, com o professor Sérgio Rodrigues. Professor Hélio, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor. Os regionais deram muitos feedbacks para a gente essa semana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco também. Agradecendo a aula, agradecendo as reflexões que o senhor deixou. Muita coisa ficou no ar, deixou a turma para pensar. E hoje o professor trouxe algumas respostas, mas continuou trazendo mais reflexões para a gente. A gente conta com a participação de todos os regionais. Lembrando que o primeiro módulo é até às 16 horas. 16 horas a gente dá um intervalo e retomamos às 16h15. Com você, professor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui de volta. Eu confesso que fiquei esperando a semana inteira para voltar. Tive a alegria de passar um domingo no Rio, então estou bem recarregado, pronto para a gente trabalhar. Eu queria abrir o nosso trabalho fazendo uma enquete, que é para conhecer um pouquinho da realidade aí de como é que a gente está trabalhando com quem é que está do outro lado. Tá, então o tema de hoje continua, reflexões sobre turismo, educação e guiamento, parte 2. E a enquete que eu quero propor é essa aqui. É uma pergunta muito simples, só para eu ter uma noção de como é que a gente está. Se há guias na sala dos regionais. E aí, isso aí, quando vier, a gente já começa a trabalhar. Acho que é melhor a gente seguir daqui a 5 minutinhos, a gente pega a resposta. Eu recebi aqui, então pode voltar aqui com a gente, eu recebi aqui alguns comentários do chat, que também é uma ferramenta bem interessante, e tem muita participação. Então eu queria começar agradecendo no encontro passado, agradecendo as pessoas que participaram, os que conseguiram participar diretamente aqui, falando, né? Meu amigo lá do Pará, pessoal de São Paulo também falou um pouco, pelo menos mandou a mensagem aqui, Tocantins, né, que tinha tentado. E aí, no chat tem algumas questões que eu achei super interessante, que eu vou pelo menos abordar aqui para todo mundo saber do que se trata, mas eu não vou dar uma resposta categórica para cada afirmação aqui. Eu vou tentar, já trouxe a apresentação pensando nisso, construir essa apresentação ao longo desse tempo que nós temos. Tá? Bom, então... O pessoal lá de São Paulo começou me perguntando a respeito da dinâmica do pacote turístico quase industrial, né? Se essa lógica combina com o lazer. E pedem um debate a respeito dessa lógica de tempo, né? Tempo industrial, estereótipos e não lugar. Que são os 3 principais eixos que eu procurei trazer aqui na fala passada para a gente problematizar isso. Antes disso, eu vou voltar a insistir com todos os regionais. Eu estava olhando a lista, tem bastante gente conectada. Tentem falar, tentem colocar suas perguntas, pedir o ar aí, pedir para entrar no ar. Vençam essa timidez, porque é super importante. Se a gente estava falando na semana passada de quebra de paradigma, um paradigma que a gente precisa quebrar é esse silêncio.
E eu não sei, vou insistir com vocês. Vocês devem ter percebido que depois que Pará fez a pergunta, aqueceu a nossa conversa. Então, essas interferências são extremamente positivas. Podem fazer, elas são super bem-vindas. Ok? Então, eles trouxeram aqui a questão do lazer, né? Termos muito usados no turismo, lazer, tempo livre, tempo de ócio, são importantes. E aí, Itaparica até afirma que prezo pelo tempo que o turista curte a localidade, né? É um tempo de curtição, um tempo diferente do tempo cronológico que a gente vai precisar abordar. E Itaparica também fala uma coisa que eu achei super interessante, criar de forma lúdica uma apresentação diferenciada. Discordo de levar shopping center. Até hoje, eu estava conversando aqui com a Roberta da minha experiência ontem na orla lá de Barra da Tijuca. Eu cheguei no ponto de informação turística e pedi uma informação, por mero exercício de pesquisa social, né, onde eu poderia comer. E a moça me indicou um shopping center. Entende? Eu não sei, talvez tenha gente que ache isso normal, mas eu acho que ela teria outras opções para me dar. Aí eu vou querer abordar mais profundamente isso que é legal. Quando vocês trazem as considerações, os problemas, eu consigo trabalhar alguns aprofundamentos, ou pelo menos dar mais angústias para vocês aí trabalharem durante o teu período de roteirização. Estamos com a resposta da enquete. Tá. Metade respondeu, e dessa metade nós temos 81% com não. Tudo bem. Então, vamos trabalhar assim mesmo. Depois, acho que como está gravado, isso aí seria extremamente interessante que fosse divulgado para os seus guias, para a gente poder trabalhar. Então, a lógica do shopping center, que eu vou também abordar. E aí, Goiás, né, tinha falado como quebrar esse paradigma capitalista ditado pelos meios de comunicação, né? Vamos discutir isso. São Paulo me falou sobre uma experiência inspiradora. E aí eu quero falar de um profissional inspirador. Daí a gente vai conversar sobre isso. Também foi perguntado, ou foi afirmado aqui, a questão das lógicas jurídicas que vão perpetrar aí todas as relações de consumo, né? Elas têm que ser levadas em consideração. Não podemos descuidar disso. Então, a afirmação aqui é uma melhor apresentação na hora da venda do pacote. Óbvio, isso aí vai ter que ser comercializado, né? Bom, discutir as diferenças, né? Ausência de estereótipos, desaceleração do tempo, autonomia do viajante. E aí a afirmação aqui do DN, elas devem ser constantemente marcadas. A Silvia que falou isso. Foi você que falou? Ô, Roberto. Constantemente marcadas. Então, é exatamente nisso que eu tenho insistido, que isso tem que ser colocado no dia a dia, porque o que nós estamos fazendo aqui é a proposta de uma revisão de uma cultura. E se a cultura não for afrontada diariamente, ela permanece. A dinâmica da cultura é tentar se manter. A dinâmica da sociedade é tentar se manter. Nós é que temos que fazer o esforço de mudança, né? Bom, essas foram as principais falas que eu recebi aqui. E aí eu queria abordar essa coisa de uma experiência inspiradora, e o meu microfone caiu.
Eu falo aqui nesse aqui, não se preocupe. Eu tive a experiência de acompanhar um pacote não, um roteiro turístico social, né, promovido pelo Sesc São Paulo, e que foi guiado pelo Cadu. O Cadu é um guia para lá de bacana que tem aí em São Paulo e que tem trabalhado muito com o Sesc. Inspirador é ver o Cadu trabalhando. Muito legal. Então, é assim, talvez o próprio destino lá, o lugar onde nós fomos, o nome do roteiro é Emoções do Paquetá. Muito, muito legal, uma experiência com algumas pessoas lá que vivem uma realidade muito díspare, pelo menos da minha. E nós tivemos uma experiência bacana nesse dia. Mas eu gosto do Cadu principalmente por causa do seguinte, nós fomos também a uma aldeia de índios. E essa aldeia de índios, depois do Congresso Mundial de Turismo Social, eu fui nesse passeio com o pessoal, muitos gringos, muitas pessoas de fora. E eu, na verdade, o Cadu sabe disso, eu fiquei horrorizado no dia. Né? Fiquei horrorizado. E daí eu fui falar com o Cadu, porque a gente abre o jogo um para o outro. Né? Ele está no campo, eu estou mais estudando. E quando eu abri a boca, ele falou, eu também fiquei horrorizado. Eu falei, então nós estamos em sintonia. Porque houve um tipo de exposição que eu não achei bacana, mas é coisa para a gente pensar. Esse Emoções do Paquetá foi muito bacana porque nós conhecemos uma realidade de gente que está batalhando pela moradia, num lugar que é absolutamente fora de roteiros turísticos convencionais, mas pela experiência. Então, um tempo diferente, a conversa com uma pessoa, foi uma conversa diferente. Para mim, foi um negócio muito bacana. Eu gostei muito de poder vivenciar aquilo. E, óbvio, a fala do Pará, que me incomodou profundamente com a ideia do ideal lá, me motivou a tentar o tempo inteiro trazer algumas considerações para a gente poder trabalhar no sentido de desenvolver possibilidades. E retomando o negócio do ideal, não funciona o ideal por causa do seguinte, tem um filósofo muito antigo, pré-socrático, que se chama Heráclito, de Éfeso. Ele tem uma frase que, mais ou menos, diz o seguinte, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Porque quando você entrar na segunda vez, o rio não é o mesmo e você também não vai ser o mesmo. Então, ninguém vai executar um passeio, um roteiro duas vezes, porque não vai ter o mesmo grupo e não vai ter a mesma pessoa que recebeu. Nós estamos em constante transformação. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental para a gente poder compreender no nosso trabalho. Coisa diferente da formatação dos pacotes e passeios do mercado. O pacote de passeio do mercado ele é serializado. Ele tem o sorriso serializado, ele tem o atendimento serializado, ele vai trabalhar o máximo possível em função do quê? Qual é a principal estrutura que embasa a decisão de um pacote? O custo. Eu tenho que pensar numa forma de viabilizar todos os componentes, notadamente transporte, alimentação, hospedagem e atrativo, que são os principais pilares do turismo, de uma maneira que eu possa minimizar o custo. Então, é uma coisa para se pensar. Acho que as experiências, eu não conheço as experiências que estão acontecendo pelo Brasil aí, eu tenho certeza que vocês têm, em vários momentos, possibilidades de coisas acontecendo. Então, acho que é bacana a gente poder trabalhar. Então, eu queria iniciar aqui passando um vídeo que eu quero depois fazer alguns comentários a respeito dele. Tá? Olha bem, pacote para cidades históricas, o preço está ótimo. Vamos levar.
E agora, amor, fazemos um cruzeiro ou vamos pra uma cachoeira? Os dois. Esse pacote está em promoção. Tá, compra. Pai, deixa a gente levar esse de praia também? Uhum. Venha para o 6º Salão do Turismo. Arte, cultura, gastronomia e pacotes de viagens por todo o Brasil por um preço que você nunca viu. Ministério do Turismo, Governo Federal. Bom, espero que todo mundo tenha conseguido ver o vídeo. Esse vídeo é a divulgação do Ministério do Turismo para o Salão do Turismo. É um vídeo institucional que acaba, por si só, sendo engraçado. Mas quais são os elementos que eu quero trazer desse vídeo? Primeiro, a cena se dá num supermercado. O supermercado é um dos templos de consumo. Segundo, os corredores que vocês viram, eles estão cheios de produtos. Esses produtos são caixas, ou melhor dizendo, pacotes. Cada um desses pacotes tem escrito, a nitidez acho que do vídeo não dá para ver, mas tem escrito cachoeira, cidades históricas, praia, etc. Qual que é a ideia, então? De que o turismo se faz por meio de pacotes. A família que está consumindo o turismo é uma família idealizada, né? A gente vai abordar isso. E quando a criança abre o pacote, começa a surgir toda a magia do pacote turístico. Então, todas as vidas das pessoas que estão lá dentro do pacote turístico vão brotando. E daí, quando eles fazem isso, some o chão, abre e eles vão para outros lugares vivenciar aí, entre aspas, as coisas. É essencialmente a associação entre o pacote turístico, vide então o próprio turismo, e o consumo. É a ideia de que é uma mercadoria consumível, tá? Então, nós precisamos fazer uma recapitulação para poder entender isso aí. E eu quero voltar a uma questão básica aqui, que não é enquete, mas o nosso desafio de hoje é como pensar a atuação dos guias de turismo no turismo social do SESC. Qual é o guia que queremos? Então vamos tomar essas duas perguntas como norteador de toda a fala, para que a gente possa não ficar o tempo inteiro. Eu não vou ficar o tempo inteiro dando técnica, dizendo como é que tem que funcionar. Mas que todas as discussões que estão sendo feitas aqui colaborem para a gente poder pensar essa atuação dos guias e possa pensar qual é o guia que queremos. Qual é o guia que queremos é o título daquela palestra que a gente fez na ABAV. Tá? Então essa é a base. Eu vou discutir, revisando o bate-papo anterior, as três questões que eu queria abordar inicialmente. A primeira é a produção do espaço. E aí eu trouxe uns desenhos para a gente poder também ver, figuras. Esse daqui é o Royal Island Beach Club. É o primeiro daquelas porçõezinhas de terra que criaram em Dubai, aquele arquipélago artificial que parece o globo terrestre, o Mapa Mundi, é o primeiro que saiu. E o que é isso? É um resort. Percebam as formas de acesso a esse resort. Só chega nele quem tem iate. Então é uma forma de segregação. Você produz um espaço segregatório. Só que ao produzir um espaço segregatório, né, como esse, você produz duas figuras. Uma que é a que você criou, que é a figura de quem pode frequentar. Eu chamei isso na minha tese de doutorado de confinamento desejado. O Foucault, ele estuda as formas de confinamento, é um filósofo francês, ele estuda as formas de confinamento, notadamente a prisão, o manicômio
e desdobramentos desses dois lugares, da prisão e do manicômio, como, por exemplo, a escola, o hospital, etc. E eu tento inverter essa questão e afirmar o seguinte: se as pessoas que merecem ser confinadas são confinadas involuntariamente numa prisão, né? Por isso que chama prisão, esse fenômeno do confinamento invertido, ele é o contrário. Confinamento desejado é a pessoa pode ir para um determinado lugar e lá se confinar. É um resort, é um ambiente que é isolado, fechado e que você vai para lá se quer e entra se pode. Ao criar esse espaço e ao criar essas pessoas, automaticamente se cria o lado de fora e as pessoas que não podem entrar e que ficam num confinamento forçado do lado de fora. Percebe? É um negócio meio difícil de pensar, mas as pessoas agora estão ficando confinadas do lado de fora dos lugares. Vá maltrapilho ao shopping center, você não entra. Um atrativo turístico. Nesse lugar aí, os funcionários entram pela porta dos fundos, com o crachá que vai abrir a porta em determinado horário não vai abrir, e tem a vida controlada. O turista pode circular. Então eu criando espaços de segregação, eu crio essas diferenças e crio a relação hierarquizada. Se é um resort, por exemplo, que chama aquela aldeia de índios que fica ao lado para vender o seu artesanato, né? Eles têm horário para sair, horário para entrar, comercializam o que tem que fazer e vão embora. Então, assim, para quem vai pensar roteiro, para quem vai pensar a elaboração do roteiro em si, é necessário uma extrema atenção a como é que eu vou planejar o lugar da visitação. Então, estamos recuperando o que foi falado na aula passada. E a questão do tempo. Eu coloquei aqui a imagem retirada de uma propaganda de uma operadora de grande porte, que traz uma imagem muito significativa para mim. O que está acontecendo aí? Tem uma família e essa família está na praia. Mas você pode perceber que da cabeça do homem saem algumas bolinhas e ele está pensando. Ele está pensando no Caminito, que fica na cidade de Buenos Aires. Ou seja, você está viajando, você está na praia, você está naquele lugar, mas o teu pensamento já está sendo projetado para o teu próximo destino turístico. Esse deslocamento entre o tempo da existência e o tempo da expectativa gera um tempo peculiar de consumo. Então, o tempo inteiro em que eu estou aqui, eu já não estou só fisicamente aqui, porque a minha cabeça projeta para o futuro. E a palavra que aparece ali você é do tipo que sonha acordado. É até positivo, né? Bonito, romântico pensar nisso. Mas há essa outra perspectiva de que é necessário não estar mais ali. Mas percebe, se eu estou aqui, mas o meu pensamento não está, eu gero na minha cabeça um tempo de ansiedade. E esse tempo de ansiedade é o tempo propício para o tempo de consumo. Eu não lembro quem foi que falou. Aqui, Taparica. Prezo pelo tempo que o turista curte a localidade. Veja, onde temos... onde temos algumas que não... Não, deixa. Ele curte a localidade. Então, esse curtir a localidade, ele estar em Itaparica de corpo e alma é fundamental. Tentar pensar em formas, em atividades, não sei, de desaceleração, de redução desse tempo das pessoas. Fazer as pessoas chegarem. Você chegou... Calma, né? Agora não é aquela correria que você vai viver num pacote comum. E a linguagem, que era o terceiro item. Vejam, os nossos amigos do supermercado. Eu queria atentar para algumas questões,
porque daí a gente já vai trabalhar o item linguagem e umas produções aí que eu acho que são importantes a gente perceber. Eu vou apontando o que tem aí que eu li, né? Tentando fazer a crítica, porque a partir dessa crítica a gente pode, vocês dos regionais podem tentar rever a sua atuação, perceber como tem sido feita a produção e tentar refletir sobre isso. Reflexão para uma nova ação. A gente volta na aula do professor Lizinho com a praxis freiriana, que ele sempre afirmou. Eu vou pensar de uma maneira a minha prática para que a minha prática possa ser sempre aprimorada. Olhem bem para essa família. É uma família que tem algumas características. É uma família branca, aparentemente heterossexual, né? Bem comportada, tem 2 filhos. Os filhos estão arrumados junto com os pais, a filha com o pai, a mãe com o filho, bem Édipo e Electra, à la Freud, né? Eles estão no supermercado e no carrinho lotado estão os pacotes turísticos. Perceba que o homem ele é um pouco mais alto que a mulher. Se você me perguntar se eu vejo algum problema nisso, eu vejo uma certa hierarquia nisso. E aí a gente vai discutir isso. Vejam, mudando de figura, uma outra família, tipicamente brasileira. Você percebe os traços brasileiros deles, né? Parecidos com todos nós. E aí eu trago um dado da minha tese de doutorado, que é 97,65% das imagens de turistas em publicidades de uma revista são de pessoas brancas. Há uma produção da imagem do turista hegemonicamente como sendo branco. E quando eu viajo pelo Brasil, vou para os regionais, nós vemos que o Brasil tem todas as cores. Mas essa maioria gritante de 97,65% de publicidades com turistas, com pessoas brancas, é um dado de uma produção intencional de subjetividade. A afirmação da pele branca, a afirmação da heterossexualidade, da composição da família, de novo, a família montada no mesmo perfil que a outra. Percebam, deem uma olhada nas revistas que vendem o turismo. Eu muito me engano, vocês vão encontrar coisas semelhantes a isso. E aí eu fiz um pequeno estudo, mas ele pode ser base para outras situações. Aqui é uma reportagem sobre a África do Sul. E ela tá na mesma página. Ela marca bem a questão. Do lado esquerdo, a turista. Do lado direito, a empregada. Na África do Sul. Flores em Você, o Jardim Botânico, tal, a garçonete Boa Praça do África Café e a tarde estressante no Pier Vitória e Alfred Waterfront, maior hit turístico do local. Né? Estressante. E a produção de estereótipos do brasileiro. Especialmente eu estudei a produção de estereótipo do negro. O negro é só alegria, o negro é boleiro, o negro é samba. Então, há uma marcação. O Rio de Janeiro tem um folder feito da cidade do Rio de Janeiro, um pequeno livrinho que tem várias imagens. E você vê, depois do estudo, lógico, nitidamente marcadas as posições sociais das pessoas nesse folder. Tem a mulher branca, tem o homem branco, tem o negro, tem a criança, tem a arquitetura oficial. Então, tem várias coisas para a gente pensar. O que eu quero dizer com isso? Vejam esse aqui. Fantástico. São os índios. São os índios na cabeça do Ministério do Turismo. Tá? Esses índios são os índios que já não existem mais e que
produzem, através desse estereótipo sensualizado do índio, repisado desde a colonização, desde a primeira chegada, a imagem de um consumo, para mim, praticamente erotizado. Pois não. Professor, rapidamente, uma questão rápida a respeito dessa questão de imagem que você chamou a atenção. Hoje em dia é muito fácil você fazer qualquer projeto de marketing por conta dos chamados bancos de imagens. Normalmente as empresas hoje, muitas delas já nem se preocupam muito em fazer determinadas imagens, porque isso está colocado em banco de imagens e você simplesmente vai lá, compra, é inclusive barato e tudo. Então, você chamou a atenção para algumas imagens ali. Esses bancos de imagens, em sua maioria, eles têm várias regras para serem seguidas de quem coloca essas imagens lá. E essas regras são exatamente estereotipadas, como você chamou a atenção. Então, homem branco, o homem maior que a mulher, e tudo. Essas suas chamadas de atenção são regras, muitas vezes, dos bancos de imagens. Então, acho que fica um pouquinho chamar atenção para os regionais, porque eu já vi, inclusive, folders nossos, de alguns regionais do SESC, usando banco de imagem, e está ali estereotipado. Então, já que a gente é uma instituição sui generis, né, a gente tem um pensamento um pouquinho diferente e quer passar uma imagem diferente para o público, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com as imagens que a gente traz e muitas vezes podem vir de banco de imagem. Então, que essas imagens não sejam estereotipadas. E, se forem, a gente tem que preparar as nossas, que são imagens, com certeza, que vão trazer uma imagem, representar uma imagem diferente. Então, o que você chamou a atenção foi muito interessante por conta disso. São regras, muitas vezes, e que, às vezes, quem está buscando no banco de imagem não tem conhecimento disso e não percebe. Então, acho que foi um ponto bem importante da gente colocar, porque isso vai no nosso folder, isso vai, muitas vezes, nos nossos prospectos, e isso tem que estar passando uma mensagem diferente daquela que o mercado passa. Legal. Veja, tudo que estiver na banca, né, ali para você escolher, vai ser produzido em massa. Então, imagina, com a possibilidade da reprodutibilidade técnica das imagens, né, você ter a imagem podendo ser armazenada e recopiada, eu acho que eu devo trazer aqui um conceito que eu desenvolvi na minha tese, que se chama clichê turístico. Clichê turístico é a forma pela qual a produção do turismo empacota e cria imagens ideais, né? Esse é o meu problema com o ideal, daquilo que deve ser consumido. Uma vez criadas essas imagens, né? Uma vez criadas essas imagens, elas podem ser replicadas. E é assim na produção humana. Quando vai, por exemplo, um consultor lá de alguma empresa visitar a comunidade local e vai ensinar como é que essa comunidade local vai se comportar. Então, percebe? Nós vamos extrapolar a ideia de produzir uma imagem e essa imagem vai extrapolar para o mundo. E ela vai interferir na vida das pessoas. E a pessoa vai deixar de ser o que ela era para ela cumprir o papel daquilo que disseram que ela deveria ser. Se compreender isso é fundamental para entender e para afrontar a produção do turismo. Eu chamo isso, eu brinco muito com as figuras de linguagem. É uma metáfora. Você se torna uma metáfora de si mesmo. Metáfora é aquela palavra que você usa para dizer outra coisa, né? Quando eu uso, por exemplo, ele é um boi, né? Estou dizendo que ele é forte, que ele é vivo, etc. O cara é forte como um boi, né? Estou usando uma metáfora. Quando eu pego esses índios aí, eles são uma metáfora. Só que eles estão produzidos aí com uma outra figura de linguagem, que aí vem a grande sacada que a gente tem que combater, que é a questão da metonímia. Lembra da metonímia?
Metonímia é quando você toma uma parte e você afirma que o todo é aquela parte. Então, índio é isso aí. Essa imagem reduz toda a complexidade. Ela reduz 500 anos de brutalidade da história da colonização brasileira e do índio para corpos malhados, morenos e tatuados. E é isso que o turista vai querer ir ver. A metonímia tira essa parte do todo. O todo é colonização desgraçada, extermínio de índio, morte, doença, alcoolismo, um confronto desigual com os brancos, etc, etc, etc. E eu destaco a parte penas e corpos exóticos e apresento como sendo algo que é consumível. O mercado precisa dessa redução, porque o que tem que ser consumido tem que ser fácil. Os bancos de imagem trazem imagens, ponto. Pá, é aquilo. Não sei se vocês conhecem aquele aplicativo Tinder. Né? O Tinder, ele é legal. Você vai passando as fotos das pessoas e você olha pela foto da pessoa, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei. E escolhe pela imagem. A gente vive numa sociedade que produz a imagem acima de tudo. Só que a produção da imagem esconde muita coisa que é produzida. Pergunta. Professor, eu queria saber o seguinte. Tendo em vista que os turistas vão para uma localidade em busca desses estereótipos que eles já imaginam, que são falados pelos amigos, e pela TV e por tudo mais, como que o guia pode mediar essa situação, um guia do SESC, para quebrar esses estereótipos sem deixar uma frustração no passageiro que ele está levando, trazendo uma reflexão, mostrando que a localidade que está visitando é muito mais do que aquilo, e que aquilo que eles imaginavam realmente não era nem 10% do que se pensava, né? Como que eles podem trabalhar com isso para modificar? Acho que pode voltar aqui, tirar de lá e voltar para a gente. Tá bom. Bom, essa pergunta ela é fundamental e eu vou tentar trabalhar durante todo o tempo essa resposta. Achei interessante uma palavra que você falou, que é tentar mostrar para ele o outro lado sem frustrá-lo, né? O consumidor não pode ser frustrado. Eu acho que, às vezes, se ele for olhar como consumidor, ele se frustre. Só que o que a gente quer produzir aqui é um outro tipo de relação. Se o SESC está possibilitando algo que não é comercializável ao mercado, a gente vai ter que educar também os turistas, né? E aí eu aposto, vou aprofundar isso, eu aposto muito no papel do turista, do guia como educador. O papel do guia como educador. Só que nós vamos precisar, e a gente vai fazer isso, tentar discutir um pouco o que é educação. Porque eu tenho várias abordagens no processo de ensino. Eu posso ser educador de várias maneiras. Se o guia vai ser um educador, que tipo de educador ele vai ser? Que tipo de concepção de educação esse guia vai trabalhar? Então, é importante isso. É fundamental, sim, que o guia esteja aberto para esse novo. E esse novo é um negócio que dá tanto medo que muita gente não se abre. Porque a partir de agora eu tento, então, vou tentar fazer algumas comparações entre o guia e o educador. Porque, para mim, embora a concepção de educação tenha que ser muito ampla nesse sentido, e a gente vai discutir a educação como um processo não formal de convívio, porque eu tenho a educação da escola. Pensa no guia e no professor, pensa no teu professor que foi lá e te ensinou conteúdo. E pensa num guia que foi lá e passou
todos os conteúdos de todos os lugares, te levou para os lugares, explicou o que era, fez aquele roteiro já mais do que pisado, levou para a mesma loja, levou para o mesmo atrativo, explicou. E pensa num professor que te abre as portas com questões que te incomoda, né? As aulas e esse guiamento vão ter muitas semelhanças. Nós vamos poder explorar isso ao longo do nosso trabalho. Tanto é importante isso que você falou, que eu penso que seja provavelmente o ponto mais crucial de todo o nosso trabalho. Por causa da importância do guia. Pensa no seguinte, você roteiriza, o comercial vende, o marketing fez, a estrutura, tá tudo bonitinho, o receptivo já foi acionado, o hotel está reservado, o ônibus está perfeito. E aí você pega tudo isso e entrega na mão de uma pessoa, o guia de turismo. É esse cara que vai, essa pessoa, essa mulher, que vai conduzir e que vai fazer tudo isso. A partir dali, está na mão dele, está na mão dela. Então, se nós estamos discutindo uma nova cultura, nós estamos discutindo uma nova cultura para todos nós. Os guias vão ter que aprender a se abrir. E eu vou te dizer, pelos guias que eu conheço, muitos deles estão muito seguros de si. Como eles estão muito seguros de si, eles têm medo de se abrir para o novo. Testar, não é tornar o grupo cobaia, mas é procurar apresentar possibilidades de aprendizados para todos. Para todos inclui o guia. E aí eu volto na minha comparação com o professor. O professor que entra na sala de aula, certo do conteúdo que ele vai dar, ele entra de uma maneira que ele não possibilita o seu autoaprendizado. Pô, então vamos descobrir junto? Vamos aprender junto? Não significa desprezar as questões técnicas, porque o guia tem uma dupla função, pelo menos no meu ver. Uma função é a questão técnica, fazer com que o roteiro funcione. Nós temos que estar em tal lugar, tal hora, a gente tem que ir por tal estrada. Tudo isso é fundamental que o guia controle. Ah, tem ingresso para entrar aqui, tem horário para sair, então vai ter isso. E nós temos a questão da vivência do grupo. Percebe? Aí há uma tensão entre os dois polos. É um desafio grande, viu? É um desafio grande para todos nós. Eu queria trazer um outro slide com um texto agora. Esse aqui é o texto do início do Footprint que eu falei no encontro passado. Descritos como as pessoas mais sensuais da Terra, os brasileiros sabem como flertar, se exibir e se divertir. Carnaval no Rio, com sua atmosfera inebriante e figurinos de morrer, é a festa mais exuberante de um calendário de festivais. Neste país, o quinto maior do mundo, o futebol, a boa aparência e a dança são os passatempos nacionais. A paixão pelos três é vista em abundância. Todo mundo é seduzido pelos sons do samba e a atração da praia. Percebe? O que é isso, né? Que parcela é isso? De quem eu estou falando? Da Amazônia? Do Rio de Janeiro? De São Paulo? Como é que é? A paixão pelos três. Futebol, boa aparência e dança são passatempos vistos em abundância. São Paulo, né? Paulista. Todo mundo dançando lá. Não é assim, gente. Isso aqui reduz de uma maneira brutal. Agora, você pega um alemão que lê isso aqui e vem para cá. O que ele vai esperar? Né? Se esse alemão veio com... E se ele vai fazer por exemplo, de repente,
um roteiro aí de turismo social, não sei se isso é possível. Como é que esse guia vai trabalhar? Desconstruir, porque vai chegar a bater. Vai bater. Vai ser necessário, por parte de todos nós, quem está pensando o turismo, quem está executando o turismo, um movimento de desconstrução criativa, de destruição das bases. É deixar de acreditar, por isso que na primeira aula eu falei da questão do dogma, é deixar de acreditar que existem fórmulas mágicas perfeitas rolando e que a aplicação delas vai ser tiro e queda. Não não deixar que a prática desses encontros se torne como acesso a um banco de imagens. Quero ver o caboclo. Roteiro caipiracicabano. Vou ver o caipiracicabano lá, da minha terra. Aí eu tenho que mostrar o que é o caipiracicabano segundo aquilo que foi criado. Então, desconstruir essa criação é um papel fundamental. E todo mundo sabe que pegar uma obra no meio é mais difícil terminar do que construir de novo, do zero, né? Bom, e aí é justamente essa ideia do turismo social como possibilidade de encontro com as pessoas diferentes. Só que a gente vai pensar agora na figura do guia, então nós temos o turismo social como possibilidade de encontro de duas culturas, por exemplo, o dos visitantes e dos visitados, e um cidadão no meio, que é o guia. Aí eu queria mostrar um livro para vocês, se pudesse colocar aqui. Então, esse livro aqui, eu escrevi, é um livro técnico, bem técnico, de procedimento. É o livro que você usa, tem 3 livros de guia no Brasil, mas 3 amigos meus escreveram. São procedimentos técnicos. A técnica é importante. A técnica é fundamental para o trabalho competente do guia de turismo. Sem sombra de dúvida. E aqui eu coloco um texto falando sobre o guia como intérprete de culturas. Mas eu queria, mesmo essa noção, problematizá-la. Eu queria trabalhar um pouco essa questão para tentar evoluir. O livro foi escrito em 2007, foi escrito em 2000, publicado em 2007, mas ele pode ser continuado, tá? Eu não sei se dá para a gente pensar só na interpretação da cultura. Porque a ideia de colocar o guia como intérprete de cultura é afirmar que ele estaria no meio, lugar, e que ele poderia traduzir a linguagem do lugar para aquele que visita. É uma coisa para a gente pensar. Hoje, pegando as atuações que eu vejo por aí, a condução dos grupos é feita de uma maneira descritiva. Eu chego até um determinado lugar, me posto em frente ao atrativo turístico, explico para o grupo aquele atrativo turístico, dou as regras, ou libero para passear, etc. Se assemelha muito a uma aula presencial, uma aula de conteúdo, né? A famosa aula expositiva. Eu venho, apresento isso aqui, essa parede é de taipa, essa coluna é grega, etc. E aí eu transmito
E a ideia de transmitir, pensando na educação freiriana abordada pelo Luizinho no primeiro encontro, é uma ideia que a gente tem que superar. Se eu estou conduzindo um grupo e eu transmito as informações do lugar para esse grupo, eu estou considerando que o turista é um receptáculo vazio, que não conhece nada do lugar, e que eu vou dar as informações para ele. Eu faço com que eles leiam. Qual que é o problema? Um dos problemas disso? O problema disso é que você dá uma única visão para o turista. Quando você dá essa única visão para o turista, você dá a sua leitura para o turista. E você constrói para ele as impressões. Então, isso me parece limitante. E se você pegar os pacotes, é isso. O ônibus, à sua direita você tem tal coisa, à sua esquerda você tem tal coisa. Esse monumento isso, aquele monumento aquilo. Entrou no atrativo, essa parede isso, aquela coluna aquilo. E eu vou só passando e lendo o ambiente. Tá? Essa ideia de leitura poderia ser problematizada. Né? Primeiro problema, a frase que eu coloquei semana passada e que a gente vai retomar. Hoje eu estou pondo o texto completo aqui. Ninguém leva em consideração que deve sentir a população autóctone ao ser descoberta 10, 20, 100 vezes, ao ser observada e questionada, até nos assuntos mais íntimos. As caravanas de turista que passam também não imaginam o quanto pode transtornar o equilíbrio emocional, religioso, cultural, econômico, ecológico das regiões visitadas e de suas populações. Tá? Krippendorf. Jost Krippendorf, a Sociologia do Turismo. Se eu simplesmente passo pelos lugares, e agora pensando nos ambientes e culturas que nós vamos tentar fazer essa comunicação das pessoas, e só descrevo, eu não estou levando em consideração o que deve sentir a população autóctone. Autóctone é a população do lugar, que mora ali. Então, uma dica para os roteiristas aí, né, para as pessoas que vão pensar isso. Vocês devem ouvir muito as pessoas que vão ser visitadas. Retomo Diegues nisso. As populações que são visitadas têm que ser empoderadas. São elas que têm que decidir o que mostrar, como mostrar, quando mostrar, para que possa haver a possibilidade de se mostrar algo mais próximo do autêntico. Então, consultar essa população, ouvir essa população e respeitar essa população. Eu lembro do Cadu falando que lá com os índios da tribo Imbetioga, tem algumas coisas que ele não concorda, mas que os índios querem manter. Então ele mantém, porque quem manda no roteiro é o índio. Então ele negocia muito isso com essas pessoas. Isso daí tem que ser negociado. E isso daí vai variar em épocas do ano, né? De repente, numa determinada época do ano, você tem uma necessidade, em outra não. As festas. Uma vez, eu estava no interior de São Paulo, perto da região de Vinhedo, e estava tendo, era 1º de janeiro, e dia 6 ia até a Folia de Reis. E aí o dono da fazenda falou para mim, eu estou pensando que os caras da Folia passam no dia 6, né? Estou pensando em fazer a passagem dos caras aqui do dia 1 ao dia 6. Reproduzir essa passagem. Então ele iria fazer o quê? Criar o banco de imagem dele e reproduzir. Efetivamente, a tradição é passar no dia 6, mas como tem turista que não fica até o dia 6, eu passo todo dia para eles poderem ver. É uma falsificação da atividade.
Quer falar? É mais essa falsificação da atividade que eu gostaria de refletir. A gente... o senhor estava falando da aldeia indígena, né? Então, a gente faz algumas visitações na aldeia. A gente tem que respeitar que aquela aldeia avançou e que ela não parou no tempo. Então, se o índio ele está usando um celular, a gente tem que respeitar. A gente não pode pedir para ele tirar o celular na hora da visitação e achar que o índio ainda vive como há 500 anos atrás. Seria mais ou menos isso. Sim. O SESC ele tem toda uma preocupação com essa comunidade que ele está visitando. Então, como a comunidade vai receber o grupo? Então, é interessante que a gente respeite os avanços dessa comunidade, né? Então, eu lembro que na aula passada o senhor falou daquela mãe que ela foi avó de escravos e ficava sempre falando 5, 6, 7 vezes por dia a mesma coisa. É interessante ela falar assim? Não, ela tem que falar como ela está hoje também. A sociedade quer saber, os turistas querem saber como os avós viveram, mas também querem saber como ela vive hoje. Então, a gente não pode estar se distanciando tanto da realidade para fazer uma maquiagem nesse avanço dessas sociedades que a gente está visitando. Senão, a gente está mostrando uma realidade que não existe mais. Então, assim, eu queria perguntar, como é que o senhor vê isso? Tá. Eu queria só substituir uma palavra que você usou, que você falou avanço. Eu queria mudar para transformações. Porque celular e hambúrguer eu não sei se são avanços. Não é verdade? Eu não sei se o celular e o hambúrguer com bacon e cheddar são avanços. Um dos discursos fortes do turismo é que o turismo pode ser um agente de preservação da cultura. Eu disse isso no encontro passado. Isso não pode acontecer, porque nenhuma cultura pode ser preservada. As culturas são organismos vivos que vão se transformando. O cuidado que eu tive de pensar aqui, tirar a palavra avanço para pôr transformação, para não dar o termo avanço. Eu aceito. Eu agradeço. Para não dar o termo avanço uma conotação positiva. Tá? Manter, por exemplo, um lugar privado de luz elétrica para que ele seja atrativo, né? E daí, depois o turista volta para a pousada e ele tem net e Wi-Fi, não faz sentido. O turismo social deve pensar a realidade do lugar. O que está acontecendo? Inclusive, voltando à tua ideia da frustração, inclusive, vocês me desculpem, coisas que vão frustrar o turista. Porque quando eu falo que eu me frustrei, é porque eu descobri que não existe aquele lugar dourado em que as pessoas são felizes. Vamos ao turismo rural, né? Que você vai lá para a fazenda e fica lá tal, e acorda bem de manhãzinha para ir tirar o leitinho da vaca, às 9 da manhã, né? E acha que o cara do campo, o campesino, vive uma vida melhor que a tua. 5 horas da manhã o cara tá lá, show, faça sol, ordenhando a vaca. É 10 horas da manhã, o cara tá com fome, velho. Então, essa produção desse mundo de fantasia, produzir um mundo de fantasia, o tempo inteiro produzindo um mundo de fantasia. Eu acho que a gente pode afrontar isso, não precisa. Os caras do fundo estão rindo porque acho que já foram na fazenda lá. Precisa afrontar isso. Eu achar que acordei às 9 da manhã e fui lá e vi a vaca, eu não tô vivendo a realidade. Essa realidade é tão mascarada, maquiada, que eu não encontrei. Encontrei, sim, um momento de descanso que eu posso relaxar e curtir. Mas não é essa a nossa proposta.
Então, sim, mostrar o lugar, mostrar as pessoas como elas são, mostrar o que elas têm de interessante, mas deixar com que as pessoas construam essa percepção. Isso eu vou retomar de novo. Deixar que as pessoas possam perceber que ali também tem seus problemas. Isso não tem problema nenhum. Talvez soe estranho devido à imensa produção que nós temos hoje de Disneylândia. Se eu estou pensando em fazer um roteiro em que vá aproximar as pessoas, eu tenho que deixar as pessoas realmente chegarem mais perto. Muitas vezes o guia, o que ele faz? Ele age como algo refratário, ele separa os dois. E ele impede que as partes desagradáveis do visitado não cheguem àquilo que o consumidor quer, porque vai frustrá-lo como consumidor. Esse papel do guia tem que ser esquecido, esse guia tem que mudar. Guia, você tem que mudar. Você tem que pensar, mas você pode pensar em outras formas de se inserir junto com o teu grupo e conhecer. Só que a cada visita você pode chegar a conhecer um lugar novo, mesmo no mesmo lugar. Não basta viver novas paisagens, é necessário novos olhares para as paisagens costumeiras. Então, concordo com você. Eu acho que tem que ser revista essa questão. As transformações têm que ser mostradas. Os caras têm celular. E outra coisa, eles querem um hambúrguer. Eles querem shopping center. Não adianta a gente dizer que não, né? É um negócio, é atrativo. Senão não teria feito sucesso como fez na nossa cultura. Tá? Pensar nisso é fundamental para a gente. Acho que a gente está com a participação de um regional, Alberto. Legal. Professor, o Rio de Janeiro fez um comentário a respeito de tudo que o senhor está comentando, e colocaram assim: o turismo pode ser uma ferramenta de preservação de memórias, e essas memórias dialogam com a realidade atual do local. Isso, na opinião deles, fortalece a história do lugar e valoriza o processo histórico que levou até os dias de hoje. E a partir disso eu fiz uma provocação não só para eles, mas para os outros regionais também. Quem quiser dialogar com a gente, aí fica à vontade. Eu perguntei para eles assim, em cima de tudo que a gente vem falando agora, e quanto à frustração a partir da realidade, abre aspas, pouco romântica, fecha aspas, da localidade visitada. Como vocês lidariam com isso? Vocês, regional, guia e técnico, planejador, etc. Já me responderam aqui, né? Essa questão, na minha opinião, tem que ser tratada na formatação do roteiro e apresentada à clientela no momento de adquirir o passeio e excursão. O desenrolar do roteiro deve contar com o apoio e o trabalho do guia. Então, essa questão da memória e essa questão da frustração, se você quiser falar alguma coisa a respeito disso novamente, e quem quiser responder a provocação, fique à vontade. É isso. Provocação. É o que eu quero. E, assim, vamos pensar que essa fala minha aqui é uma fala do turismo social. Eu não estou no lugar comum mostrando os mesmos lugares e eu não estou com medo de afrontar algumas verdades estabelecidas. Vamos analisar a palavra atrativo. O que é atrativo? Algo que atrai, que desperta atenção, que me chama, que me busca, que me converte a minha atenção para aquilo. E o centro do trabalho do turismo é o atrativo turístico. Para algo ser um atrativo turístico, ele tem que atrair atenção, ele tem que ser diferente. A gente já pode perceber isso no seguinte: visite o Aconcagua, a maior montanha das Américas. Visite o Everest, a maior montanha do planeta. Eu não sei se alguém pode me dizer o nome da segunda montanha mais alta do Himalaia.
ninguém quase pode me dizer, porque a segunda não interessa. Só interessa a primeira. E aí começa uma loucura, né? O maior rio, lá no Chile eles são muito bons nisso. Tudo é o deserto mais seco, a maior mineradora a céu aberto, o maior parque como é que chama aquele negócio que fica rastreando o espaço lá? De satélites e torres. Então, tudo é maior. O Caminho de Anchieta, o maior percurso de turismo da fé da América do Sul. E aí eu tenho uma série de maiores. Há 2 autores que eu recomendaria a leitura, 2 leituras difíceis, que um se chama Guy Debord e ele tem um livro que se chama A Sociedade do Espetáculo. O nome é sugestivo. E é um cara que dá uma continuidade a essa ideia dele, que se chama Christopher Turk. E ele trabalha o paradigma da sensação. Só existe hoje, só persiste existindo hoje aquilo que causar sensação. E ele, acho que acertadamente, lê a nossa sociedade como uma sociedade excitada. Excitada no sentido de que tudo tem que causar a maior sensação possível. Logo, aquilo que não é tão atrativo tem que ser eliminado e vai cair no esquecimento. Ora, talvez não é uma regra, mas uma coisa que a gente possa tomar para si isso é um paradigma da nossa sociedade, vamos afrontá-lo. Porque a produção daquilo que é interessante, né, como os safaris nas favelas, é uma produção maluca. Se a gente consegue desacelerar isso, produzir outras possibilidades, eu acho que a gente consegue combater essa excitação. Devidamente analisado, eu imagino que nenhuma localidade deva ser desinteressante, só por conta da quantidade de novidades que ela tenha e que pode ser trabalhado. Uma coisa interessante que eu achei bacana é esse negócio do turismo em memória. A memória é um espaço de resistência, em que a gente pode afirmar quem nós fomos, quem nós somos, de onde nós viemos. E esse espaço de resistência, nos encontros promovidos pelo turismo dito social, podem ser trazidos como uma forma de enriquecer essa vivência. Mostrar para as pessoas que estão vivendo aquela experiência que aquele lugar tem uma história, tem uma memória, que aquelas pessoas têm um roteiro de vida, elas viveram problemas, elas viveram felicidades, elas construíram sua história. Pensando nisso, a gente pode até argumentar o seguinte: eu acho que no turismo social o diálogo entre as pessoas que estão visitando e as pessoas do lugar tem que ser o mais incentivado possível. Que história vocês têm para contar? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a metodologia de história oral, né? A captação de histórias pela história oral. Vocês podem assistir o filme Os Narradores de Yahvé, que é o contrário da coisa, mas é um filme bem interessante. Narradores de Yahvé. É uma pequena cidade que vai ser inundada e que ela poderia não ser inundada se ela tivesse relevância histórica. E aí um cidadão começa a fazer a captação das histórias orais. O exercício de preservação dessa memória, não o SESC preservar a memória, mas o SESC incentivar o lugar a preservar, a resgatar,
a transmitir para as suas gerações o que é, o que foi, quem foi aquele lugar. Porque na nossa cultura hoje, me parece que nós temos o seguinte, uma cultura do esquecimento. O que é passado, o que é antigo, é produzido como fora de moda. E se vocês perceberem a moda de Paris, Milão, Nova York, ela é produzida uma vez a cada 6 meses. E ela é produzida para se esquecer a moda da estação passada. O cinza está em moda. O cinza está fora de moda. In, out, para cima, para baixo. Depende da quantidade de tecido que sobrou da última estação, eles vão dar um jeito do floral aparecer, salto alto, salto baixo. Mas é para quê? Para estimular consumo. Quanto mais eu produzo uma sociedade consumista, e é assim que ela tem sido produzida, não é uma sociedade para lembrar, é uma sociedade para esquecer. Esquecer significa descartar. Então, tudo que eu puder jogar no lixo da existência é melhor, pensando no sistema capitalista. Porque abre espaço para eu colocar novas questões, novas mercadorias, no caso, dizendo propriamente essa questão. Então, eu queria até retomar, para a gente não achar que fugiu do guia, tudo isso são desafios para o guia. Quando eu dava aula no curso de guia de turismo, em Piracicaba, os meus alunos, só de ver a parte técnica, falavam assim, você quer que a gente seja super-homem. O guia tem que ser um super-homem. Eu estou propondo um avanço para esse guia. Um guia que comece a refletir essas questões existenciais propriamente ditas. E atribua a esse profissional um papel central, porque ele está ali vivenciando. Então, o diálogo... Nós vamos discutir depois um pouquinho do opinário, que foi falado aqui na aula do Luizinho. Vamos discutir um pouquinho do opinário. Mas, ouvir, por exemplo, ao terminar um determinado roteiro, a pessoa responsável pelo roteiro ouvir o guia, ouvir os relatos dele, esse guia trabalhar como um portador dessa memória. E também fica aí a dica para a programação do SESC pensar que a ideia da memória pode ser usada no próprio percurso de elaboração desses passeios, desses roteiros. Eu fico o tempo inteiro com o ato falho do pacote. Desses roteiros. Produzir uma memória do que vocês viveram no desenvolvimento desses roteiros, tá? Uma das coisas que eu vou querer falar com vocês depois do recreio. Bom, a sociedade do espetáculo e a sociedade excitada, que são os paradigmas que esses dois autores defendem, são produzidas a partir de um estímulo incessante. Tudo que é produzido fora desse estímulo incessante é tido como monótono, morno. Cabe a nós conseguirmos rever isso. E eu vou dizer, nós vamos ter que enfrentar os próprios turistas. Nós vamos ter... É uma cultura se instalando, gente. Nós estamos no início de uma possibilidade de desenvolvermos... Isso aqui vai ser histórico. Um dia mais para frente, que a gente já estiver engatinhando com essas possibilidades, nós vamos ter um material muito bacana de como é que foi o desenvolvimento desse processo. Roberto. A gente está com mais uma participação. Professor, eu queria que você comentasse rapidamente um pouquinho, não sei se talvez abordasse isso posteriormente, pegando um pouquinho do gancho dessa questão da memória e do uso do turismo para esse tipo de questão, como é que você vê o uso apoiado ao guia de outros tipos de especialistas? Como, por exemplo, oficineiros, especialistas em artes visuais, líderes comunitários, enfim, especialistas que possam, apoiados ao guia, potencializar essa experiência do visitante. A gente teve uma experiência semelhante com a que você mesmo comentou, Emoções de Paquetá, uma líder comunitária.
Como é que você vê isso, né? Talvez realmente se potencializa, não, em que medida? Legal. É ótimo. Ótima pergunta. Eu tenho medo do especialista. Genericamente falando, a figura do especialista. Eu sou especialista em ecoturismo. Minha pós-graduação é isso. Campos especializados do saber conformam conhecimento notório desta região do saber e ignorância dessa zona imensa que é o campo de não especialidade. Agora, o diálogo que você está dizendo entre diversas especialidades, né? Avançando da ideia exclusiva de especialista para a ideia de diálogo. Então, você colocou até, por exemplo, eu sei que deve ser um conceito, um termo, né, especialista que vocês usam, mas o líder comunitário. O líder comunitário não é um especialista. Ele é um líder comunitário que dialoga com a sua comunidade e dialogará com o SESC, dialogará com quem vem lá no Emoções do Paquetá, é a líder comunitária que nos recebeu. Caminharmos, e aí mais um desafio, vocês me desculpem, nada do que eu trouxe aqui é confortante, né? Não consegui ainda dar uma fórmula, faz assim que vai funcionar. Mas é o caminho da gente ir para o diálogo interdisciplinar. Como muito brevemente, como é isso? Várias especialidades dialogam. Há um eixo norteador, há algo que nos conduz. Várias especialidades dialogam. Só que neste tipo de diálogo, o especialista tem que entrar aberto para dialogar e, na medida do possível, que ele se contamine através do diálogo com o outro. Então, a minha especialidade, ela começa o quê? A fraquejar no bom sentido. A flexibilizar as fronteiras dessa minha especialidade. Ao flexibilizar as fronteiras da minha especialidade, eu vou abrindo um campo de diálogo. É legal um antropólogo visitar junto com um grupo, uma aldeia de índios? É legal. Esse antropólogo tem por obrigação profissional estar aberto, né? Junto com o guia, dialogando com o líder comunitário, dialogando com o motorista do ônibus que levou, porque ele também... Então, você vê, aí a gente volta nas concepções freirianas de que ninguém é tábua rasa, todo mundo tem experiência, todo mundo tem vivência. Mas o que acontece? Ao flexibilizar as fronteiras da minha especialidade, eu perco o controle que me deixa seguro. Aí eu tenho que ir para o risco, para aquilo que eu não calculei. Vocês entendem? É a minha dificuldade, que a Roberta apontava agora há pouco na nossa conversa, que eu não sigo o PowerPoint. Não consigo, porque não dá. Eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que ir para outro. Daí, de repente, o regional faz uma pergunta, a gente vai para aquele lugar, aí ela fala, avança 3 slides que já passou, volta. Ela vai me ajudando aqui. Porque... às vezes não dá, porque é muito inseguro. Abrir para um diálogo aqui com 15, 16 regionais é um locus de insegurança do jeito que eu faço. Porque pode vir uma pergunta que eu simplesmente não saiba fazer. Então, o diálogo entre especialistas que se proponham a se abrir e dialogar e se contaminar, saírem molhados do encontro mesmo, né? O Paulo Freire tem aquela metáfora de sair encharcado da relação daquele momento, é fundamental a participação de quantos mais visões possíveis. Então, ou seja, recomenda-se um diálogo participativo, né? Que tenha essa flexibilidade de abertura. Agora, você falou de risco. Só para finalizar, a matemática financeira nos ensina que quanto maior o risco, melhor a rentabilidade e melhor o nosso benefício. Então, a gente tem que arriscar mesmo, que provavelmente os benefícios vão ser maiores. Aí um assunto que eu não entendo nada. Então, eu aceito a sua
a sua fala. Risco, oportunidade. O que o pacote tradicional faz? Reduz o risco. É certo. Você chega de avião, pousa o avião, tá a van, você sai do ar-condicionado do aeroporto, entra no ar-condicionado da van, sai do ar-condicionado da van, entra no ar-condicionado do lobby do hotel. Todo protegido, todo sempre cercado de vidro, onde quer que você esteja. Saiu do hotel, você sai, bota dentro da van, leva embora para o atrativo, abre a porta do atrativo, enfia o turista lá dentro, fecha o atrativo. Segurança, risco mínimo, controlado. Estive 2 dias no hotel e o bom dia do hotel, né? O bom dia, aquela simpatia, o sorriso institucional. Tudo risco mínimo, né? Nesse nosso caso, a abertura para o risco é educativa. E veja, não estou falando de risco, por exemplo, fazer uma trilha e abrir mão das questões de segurança desta trilha, mas abrir mão da certeza de que eu vou saber responder tudo, de que eu tenho que dar conta e de que turistas vão estar satisfeitos mesmo eu não respondendo todo que passarinho é aquele. Não sei, nunca vi aqueles passarinhos. Olha para ele, não pergunta. A gente quer informação. Eu vou trabalhar um pouquinho essa questão depois do recreio, que é informação e sensibilização. Vocês dão risada com o recreio, né? Coisa de professor, coisa né? de professor, do ensino fundamental. Informação e sensibilização. Para daí voltar aquele paralelo, educação formal, turismo. Na minha dissertação de mestrado, agora vou mostrar o segundo livro, né? Tem como... esse ainda não. Ainda não, mas ao final desta edição vocês vão receber. Isso aqui é a minha dissertação de mestrado. Eu analisei algumas operadoras de ecoturismo perguntando sobre educação ambiental. E olha que paradoxo. As operadoras, elas fazem de tudo para não associar turismo com educação. Por quê? Porque educação é um processo chato. Mas em alguns lugares, eles, antes de ir para o atrativo, dão palestra. Uma palestra é um ato da educação formal. É conseguir, e aí volto para os guias, é conseguir o guia perceber que o encontro com o imprevisível, com o outro, com o não controlado, com o risco, tem potencial educativo. A exploração por parte do visitante dos ambientes e do diálogo com aquelas pessoas que pensam completamente diferente de mim, ou um pouco diferente de mim, pode ser muito explorada no sentido de enriquecer ambas as partes. Por isso que eu acho que a gente tem que ultrapassar esse paradigma de que o guia interpreta, né? Ele não está mais no meio, ele está junto. Agora eu vou defender uma outra posição. Eu vou defender a posição de uma atuação recuada. Vamos usar uma estratégia de futebol agora, uma atuação recuada do guia. Os quesitos técnicos, os quesitos de segurança, os quesitos de informações básicas têm que estar todos super bem controladinhos. A experiência do turista, o guia tem que começar a sair da frente desse palco e começar, talvez usar um termo que o SESC usa muito, incentivar o protagonismo de quem visita e incentivar o protagonismo de quem é visitado. O protagonismo, a possibilidade de protagonismo passa diretamente pela mão do guia de turismo. E brincando com alguns amigos meus, ou meus ex-alunos, tem guia que gosta de aparecer, né? Vai lá, não, eu sou, a grande parte do show sou eu. Vai ter que rever isso, porque não é mais o guia show, é o guia que o máximo possível me permite encontrar o outro da maneira como o outro é.
Eu não sei se isso me É o frustra. estereótipo do guia, né? Ele tem que ser brincalhão, É. ele tem que estar com um chapéu diferente, ele tem que estar sempre bem-humorado, falando muito. Professor, a gente pode dar um intervalo agora? Sim. Tá vendo? Eu estou aprendendo com diálogo, que ele sempre fala que tem que ser tudo combinado, que a gente tem que ter diálogo, tem que quebrar as barreiras, tem que deixar o excursionista ter esse diálogo com a comunidade, o guia ser um mero facilitador, né? Isso a gente vai absorvendo aí algumas dicas nessas milhões de interrogações que ele deixa com a gente. Gente, 10 minutinhos de intervalo, a gente retorna.